Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? E esse vídeo é sobre perseverança, né? Sobre perseverar em oração. E eu quero falar aqui com pessoas que já têm um sonho no coração, que tem algo que Deus já botou para fazer, só que você está encontrando impedimentos, né? Encontrando muitos obstáculos que te impedem de avançar. Então, às vezes é algo que Deus já te mandou e você já iniciou e de repente algo apareceu e quer te paralisar. E eu quero ler aqui para você um versículo, né? Um versículo e o contexto desse versículo, que fica em Mateus capítulo 14, né? O versículo 24, que fala: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui fala quando, né, Jesus, ele fez os discípulos dele entrar no barco, né, para passar para o outro lado. Ele dispersou as multidões, né, e ele foi orar, enquanto os discípulos dele foi na frente, né, no mar, e de repente apareceu uma tempestade onde os ventos eram contrários, ou seja, eles já estavam a caminho do lugar para onde Jesus tinha mandado eles ir, né? E apareceu ventos contrários. E é muito interessante, né? Por quê? Porque para eles achavam que ia ser fácil, né? Que ia chegar lá, eles vão para o outro lado, ia chegar lá e pronto. Mas não, tinha ventos contrários. E essa passagem me fez lembrar, né, que eu tinha um pensamento muito forte, né? De que quando eu começasse algo e desse algo de errado, né? Alguma coisa assim, alguns problemas me impedindo de terminar aquilo, eu botava na minha mente, isso não é o que Deus quer que eu faça. E nessa historinha eu comecei muita coisa e nunca concluí, né? Sem falar também de outras questões, mas enfim. Mas nada vai ser fácil. Tudo tem lutas, né? E voltando aqui pro texto, né? Diz que o barco já estava no caminho, ó, já estava longe, a uma boa distância da terra, né? Eles já tinham percorrido, né, uma boa distância, né, para onde Jesus tinha mandado eles. Então, e de repente apareceu os ventos contrários, né? Então Jesus foi até eles, né, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, isso é para nos lembrar que nós não estamos sós, que você não está só, né? Por mais que esteja difícil, que você esteja tentando, Jesus está contigo nessa tempestade. E se ele falou para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. É só não desistir, não deixar que o desânimo venha te parar, né? E persistir na oração também, gente, que é muito importante, né? Persistir na oração, porque sem o Senhor Jesus nada podemos fazer, sem o Senhor Jesus nada podeis fazer. E eu quero falar aqui de outro texto também, que é a parábola do juiz Iníquo, que fica em Lucas capítulo 18, do 1 ao 5, que diz, né? Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Esse primeiro versículo, grava esse primeiro versículo, que essa palavra é sobre isso, sobre orar sempre e nunca desanimar, né? Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Tem versículo que a gente tem que fixar na nossa mente, né? Para lembrar, né, de orar e não deixar que o desânimo nos pare, né? E não desanimar, no caso. E aí eu vou continuar, né? Esse foi o versículo 1, versículo 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: e bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me.
Então o Senhor disse, né, o Senhor Jesus, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha essa parte do versículo 6, não, versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Você tem orado dia e noite? Você tem tirado tempo para orar pela tua causa de dia e de noite? Então, o que vai te levar para o teu milagre é você buscar, né? É você perseverar na oração, né? E não desanimar. Não permita que o desânimo venha te parar. Busque o seu milagre, né? Então, essa parábola do juiz iníquo é sobre a oração, sobre perseverar em oração. Porque Deus, né? Ele quer um relacionamento com você. E Ele é Pai, assim como o Pai, né? Ele vai te abençoar. Ele está com você no meio dessa tempestade. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, que Deus te abençoe e fique com essa palavra aí.